Boa noite, queridos. Aqui estamos nós de novo. Atos capítulo 27. Tem sido uma bênção estudar esse livro. E hoje é o penúltimo capítulo. Nós vamos esperar uns segundinhos para que os nossos queridos comecem a chegar. Alguns estavam conosco agora há pouco, às 8 da noite, quando fizemos uma live com o nosso querido diácono José Lira. Foi muito gostoso. O Felipe já está aí, o Tiago Alvarez, Raquel, Graça Guimarães, Elzi, Adriana Azevedo, estamos orando por você, Adriana, João Prateado, Maria Lúcia, olha quanta gente nos acompanhando, Fernandinha Rosa, Elisângela, esse pessoal que no final do dia ainda está pronto para estudar a palavra, Suiane, Carol Edna, Sônia Viveiros. Boa noite para vocês todos. Estamos aqui, o Renato Sarmento. Alguns estavam conosco agora há pouco na live com o Lira. E aqui estão de novo. A Maria Nitioli já chegou. A Aline. Quanta gente. É realmente um prazer, queridos. Como eu tenho falado, né? Ju chegando aí. Como eu tenho falado, é muito bom estudar a Bíblia, mas estudar com amigos, estudar com irmãos. Então essa classe de estudo das 10 da noite, é realmente muito agradável. Terminando o nosso dia, para alguns o dia ainda vai muito, né? Mas para alguns que já estão terminando as atividades, apagando as luzes, pararem um pouquinho para a gente poder estudar. Está aí a Patrícia Araújo, a Graça, esse pessoal todo. É muito, muito bom a gente terminar o dia assim, se enchendo da palavra de Deus. Eu espero que você tenha lido o capítulo 27. O capítulo 27 de Atos não é um capítulo, ele é um filme de ação, é um drama. Tem tudo que é ingrediente nesse capítulo, porque é a viagem de Paulo que finalmente se inicia em direção a Roma. Então, Paulo não está como um passageiro de primeira classe, Paulo não está como convidado ou como alguém que vai para um cruzeiro. Paulo está em algemas, Paulo está como um preso. Porém, como era desejo dele ir para Roma, como ele apelou para o imperador, então há no coração do centurião, que foi responsável por ele, centurião, você sabe, é um oficial romano responsável por 100 presos, por 100 soldados, por 100 pessoas. Ele, principalmente por 100 soldados. E ele, o centurião, Júlio, ele é convidado para assumir essa missão. Ele é convocado para assumir essa missão, de levar Paulo e mais alguns prisioneiros para Roma. Só que como ele sabe que Paulo que pediu para ir, então não há um perigo de Paulo querer fugir para pular na água ou para voltar para algum lugar. Foi ele que apelou para Roma, ele quer ir para Roma. É um preso que quer ir para Roma. Então, isso já mexe na dinâmica, né, de, quem sabe, outros presos que estavam sendo mandados para o Império para lá serem julgados pelo imperador, lá para Roma. Paulo não, ele quis ir. Então, apesar de ser prisioneiro, ele começa o capítulo como um prisioneiro, mas você vai ver nesse capítulo que Paulo nunca se viu como um prisioneiro. Paulo nunca assumiu o que achavam dele. Paulo nunca assumiu o que pensavam dele, o que diziam que ele era. Ele tinha convicção. Sou um servo de Deus, fui comprado por Jesus, ele me achou na estrada de Damasco, foi a ele que eu dei minha vida, ele se revelou e mudou minha cabeça, então eu pertenço a ele. E o próprio Senhor tinha dito a Paulo, não se preocupe, nas últimas perseguições que nós lemos aqui nos capítulos anteriores, o Senhor disse para ele, não se preocupe, eu vou te levar a Roma, é importante que você fale a César. E por conta disso, ele não tinha esse medo, vou morrer antes, nada, ele sabia, vou chegar lá. Então, vamos para o capítulo 27. Diz assim, em primeiro versículo, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos, Paulo e outros presos. Então, Paulo está na categoria de prisioneiro. Entregaram Paulo a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia. Se você pegar um mapa
no final da sua Bíblia, uma dessas Bíblias que tem mapas, e ver lá as viagens de Paulo, você vai poder acompanhar toda essa navegação. Saíram no navio Adramitino. Por quê? Porque o Império não tinha um navio para carregar presos. Então o centurião, com esses presos e mais soldados para tomar conta, buscaram um navio para ir fazendo baldeação até chegar nos limites de Roma. Não é? Então, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, ele menciona Macedônia de Tessalônica. Se as Lucas que está escrevendo, nessa caravana tinha pelo menos 3. Lucas, que é o que está escrevendo, e Aristarco e Paulo. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Eles chegam a uma cidade onde Paulo, como quase em todas as cidades por onde ele passou, Paulo deixou discípulos, então ele permite que Paulo tenha contato com esses discípulos e receba assistência deles. Dali, eles partem navegando sob a proteção de Chipre. Proteção de Chipre não é como se fosse a proteção de uma entidade ou de um santo, não. É porque as ilhas protegiam os golpes de vento. Então, foram margeando Chipre por serem contrários os ventos. Havia ventos em direção contrária, então eles foram por trás da ilha para fugirem desses ventos. Diz o texto, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. Não precisa gravar esses nomes que não caem na prova. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, era um navio egípcio, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Saem daquele navio e no porto onde eles desceram, ele acha um outro navio, um navio egípcio, lá de Alexandria, que está indo para a Itália. Ele falou, é por aqui mesmo. Então eles entram ali. Boa noite a você que chegou agora, Andréia, Deise, vamos continuar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta. Lembra, antes foi proteção de Chipre, uma ilha, agora a proteção de Creta, outra ilha, na altura de Salmona, costeando-a penosamente, não foi uma navegação fácil, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, que ironia, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Aí eles ficam ali um tempinho, e depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, aqui está falando feriado, esqueci, eu ia falar Yom Kippur, mas o dia do Purim, esqueci, mas eu vejo depois para vocês, se é que alguém não veio para mim. Já havia passado esse período, o dia do jejum, Paulo os admoestava. Quem está falando aqui é o apóstolo? Não. Quem está falando aqui é o abridor de igrejas? Não. Quem está falando aqui é o fundador de missões? Não. Quem está falando aqui é o prisioneiro Paulo. E o prisioneiro Paulo tenta admoestar, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Ele não está falando como navegante, ele não era um Pedro, pescador de entender de correntes e marés e ventos. Pelo Espírito, ele sentia, essa navegação vai ser trabalhosa. Melhor ficar por aqui, esperar o tempo passar, essa tempestade passar. Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Não só da carga, era um navio cargueiro, e do navio, mas também da nossa vida. Paulo falou, olha, a carga está em perigo, o navio em si está em perigo e a nossa vida está em perigo. Mas o centurião, até esse ponto, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio, ao dono do navio, diz outras versões, do que ao que Paulo dizia. Acima de Paulo tinha o centurião, responsável por ele e pelos outros presos, tinha o piloto do navio e tinha o dono, chamado mestre. Então, se o piloto, se o dono do navio e se o próprio centurião acharam que deviam navegar, quem era Paulo para dizer alguma coisa? Então, dia da expiação, alguém está dizendo aqui,
Na versão dela fala dia da expiação. Mas Lucas também. Mas havia uma festa específica, eu vou lembrar daqui a pouco. Como o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar, que era um porto muito aberto, segundo eles diziam, a maioria deles era de opinião. A maioria, gente, quantas vezes a maioria já errou? A maioria disse crucifica e pagaram um preço por isso. A maioria dos espias, que eram 12, 10 deles disseram, não vamos para Canaã, é perigoso demais para nós. A maioria não significa que é a resposta certa. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênix ou a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então, eles queriam ir para um outro porto que era mais apropriado, segundo a versão deles, segundo a opinião deles. Então, soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Eu não vou ler todos os detalhes das cidades por onde passaram, desce âncora, âncora de proa, âncora de popa e baixa a vela principal. Não vou porque esses detalhes náuticos de navegação marítima são interessantes para quem gosta disso. Mas são detalhes que talvez não te interessem. Então, quero resumir o que aconteceu. Quando soprou aquele ventinho do sul, eles disseram, é o vento que a gente precisa para sair daqui de Bons Portos e para outro porto que é mais apropriado para nós passarmos o inverno. E então saíram, mesmo Paulo dizendo, não vão. Eles foram. E o que aconteceu? Entretanto, não muito depois, veio do lado da ilha, de dentro para fora, veio um tufão de vento que eles chamaram de Euroaquilão, outros chamam de Nordeste, vento Nordeste. E o navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, e nós cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. A Bíblia, a nova tradução na linguagem de hoje, ela fala de uma linguagem muito mais fácil para quem, inclusive, está começando a estudar a palavra. Mas o vento, que eles estavam preocupados com o vento que viesse de fora, pois soprou da ilha para o mar um vento gigantesco, um estilo tufão, dizem eles aqui. Cadê? Um tufão de vento. E afastou o navio ao ponto de o navio não resistir, de eles não conseguirem navegar, controlar a navegação. Então eles deixaram o navio ser arrastado, cessamos a manobra e fomos nos deixando levar. Parece música de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida, ou deixa a onda, ou deixa o vento me levar. Lá foram eles. E aí, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Clauda, ou Cauda, de acordo com a sua versão, com muito custo conseguimos recolher o bote. Havia um bote salva-vida sendo arrastado atrás do navio. Esse bote quase foi embora. Com muito custo, eles trouxeram o bote para dentro do navio. Aquele bote que os navios carregam para uma emergência. E aí, as coisas começam a pegar. Diz que eles tiveram que cingir o navio. O que era cingir o navio? Era pegar cordas grossas e amarrar a armação do navio, que era feita de madeiras, né? Então, para que aquilo não se soltasse de tanta onda que batia, eles amarraram. Olha a trabalheira, gente. Amarrar a estrutura do navio para que o navio não se arrebentasse. Então, fizeram assim, cingiram o navio. Cingir fala de cinta, né? De cinto. Temendo que dessem na Sirte, e aqueles já estão preocupados com a proximidade com a África, eles, com medo disso, temeram dar nos bancos de areia, nos rochedos. Havia muitos perigos ali. Então, arriaram os aparelhos, fala de velas e tudo mais, e deixaram o barco ir ao léu. E foram severamente açoitados pela tormenta, e no dia seguinte já aliviaram o navio. O que significa isso? Começaram a jogar na água as cargas que tinham. O que acontece? Daqui para frente são 14 dias de navegação debaixo de chuva. O texto diz assim, e cessou-se toda a nossa esperança de salvação. Sabe o que é isso? 276 pessoas no navio. Agora ninguém mais está preocupado em quem é prisioneiro, em quem é soldado, em quem é centurião, em quem é dono, em quem é capitão. A preocupação é, estamos todos
à deriva, esperando a morte chegar. Cessou-se toda a nossa, diz o escritor, cessou-se toda a nossa esperança de salvação. Eles não comiam mais nada, eles estavam oferecendo como que um jejum voluntário ou involuntário para ver se salvavam. E é aqui que a história começa a ficar interessante. No meio da destruição, no meio do navio, perdendo carga, eles mesmos jogaram a carga fora. Chegou uma hora em que eles começaram a jogar os aparelhos, os mastros, jogar isso fora. E no final eles foram jogando tudo que podiam. O resto do trigo que ficou ainda estava guardado. Era uma carga que mantinham para fazer pão, para alimentar a tripulação, alimentar os que navegavam. E chega uma hora que esse Paulo prisioneiro, ele se levanta no meio daquele caos, daquele aguaceiro, daquele povo sem esperança de salvação, e ele brada: gente, se vocês tivessem me ouvido, não podia deixar de ser, né? Paulo, colérico, tinha que dar uma lavada, né? Se vocês tivessem me ouvido, vocês teriam poupado o navio e vocês mesmos dessa luta toda. Mas, ok, quero dar uma palavra para vocês. Ninguém vai morrer. Só o navio vai se perder. Agora o prisioneiro assume uma outra postura. Mesmo que as pessoas chamavam a ele de prisioneiro por causa das correntes, por causa da posição a um centurião tomando conta, mas aqui ele não se vê, ele nunca se viu como prisioneiro. Ele sabia: estou onde Deus quer que eu esteja. E Paulo, então, de prisioneiro, no versículo 10, parece que ele é um palpiteiro, quando ele diz: eu aconselho que não façam, de prisioneiro passa palpiteiro, ninguém ouve. Agora, no versículo 23, Paulo se levanta e diz: nenhuma vida se perderá, no 22, de entre vós, mas somente o navio. Eu já volto para essa expressão, somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, um anjo desse Deus, que é meu dono, esteve comigo essa mesma noite, debaixo desse aguaceiro, dessa tempestade, no meio dessas perdas. Ele me disse: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Em outras palavras, gente, esse navio não vai me acabar, esse mar não vai me engolir, eu vou chegar diante de César. E eis que Deus, por sua graça, disse o anjo para ele, te deu todos quantos navegam contigo. Esse é um dos meus capítulos preferidos na Bíblia inteira. É quando um prisioneiro aos olhos do mundo, no meio da calamidade, ele se levanta e diz: ninguém vai morrer, Deus me deu a vida de todos vocês na minha mão. Deus deu na minha mão. Ele falou: Deus te deu, disse o anjo para Paulo, todos quantos navegam contigo. Paulo, que era um prisioneiro, visto pelos outros como prisioneiro, passou a ser visto como palpiteiro, agora é visto como mensageiro de Deus. E ele diz: gente, ninguém vai morrer. Mas ele usa essa expressão: somente o navio vai se perder. O que havia de mais caro ali, aparentemente, naquela história, era o navio. Quanto tempo o navio levou para ser construído? Quanto dinheiro se gastou? Quanto recurso investido? Quantos trabalhadores? Quem sabe alguns até morreram trabalhando num navio que não tinham os recursos de hoje, navios que não tinham os recursos de hoje. Nem os estaleiros eram tão bem aparelhados. Então os navios levavam anos para ser construídos e testados. E aí estão eles dentro de um grande navio, um navio cargueiro, um navio egípcio, navio que vinha de Alexandria, um navio cheio de carga, pois a carga perdeu o valor, o navio perdeu o valor, e agora a única coisa que valia era a vida deles. Há horas na nossa vida, irmãos, queridos, amigos de classe, estudantes da palavra, há horas na nossa vida que Deus nos permite chegar a um ponto em que coisas que nos custaram muito dinheiro, muitos recursos, muito tempo, muito trabalho, perdem o valor. Essa quarentena está mostrando para nós o que realmente tem valor na nossa vida. Gente que gastou tanto para comprar um carrão que agora nem pode usar. Gente que ainda está endividada pagando por uma casa que não pode usufruir. Gente que comprou roupa que não pode vestir. Nessa hora todas essas coisas perdem valor. E o que vale mais é a nossa vida. Pessoas bonitas, pessoas com dinheiro, pessoas famosas, estão todas temendo que um vírus desconhecido que ainda não se conseguiu decodificar
se é que essa expressão pode ser usada nessa frase, mas um vírus desconhecido, temem que possa chegar na casa, entrar através de uma carta que recebem, de uma pizza que encomendam ou de qualquer outra coisa, e isso venha a destruir a vida deles. Esse capítulo merece 1 hora de atenção, mas ele serve para mostrar que coisas grandes e custosas e nas quais investimos tanto, elas perdem o valor. Paulo usa essa expressão. Olha, fiquem tranquilos, ninguém vai morrer, só o navio que vai se perder. Só essa coisa grande, cara, que levou anos para ser construída, isso vai se perder. Mas as vidas de vocês valem mais do que isso. E Deus deu na minha mão 276 pessoas a bordo. Ele falou, ninguém vai se perder. E se há um detalhe interessante mais para que a gente possa concluir, o bote salva-vidas, aquele que estava lá quase se perdendo, e eles com muita luta conseguiram resgatar e colocar dentro do navio, chega uma hora em que eles estão pensando que estão alcançando, estão chegando perto de alguma terra, e eles começam a sondar, e são 37 metros de profundidade, daqui a pouco são 27, eles sabem que está ficando mais raso, mas eles temem de encalhar ou de bater nas rochas, e chega uma hora que eles soltam as âncoras, eles veem os caminhos entre as rochas, e eles tentam, entre duas correntes, tentam com a vela que sobrou, ver se conseguem chegar lá, mas o navio agarra num banco de areia, e a frente fica presa, e a popa fica apanhando das ondas e vai se quebrando, se acabando, o resto do navio vai ficando por ali, eles acham que vão morrer, e aí alguns marinheiros dão a desculpa que querem ir lá jogar jogar âncoras, perto, quase no final do capítulo, e eles descem no bote, estão descendo o bote, e Paulo diz agora Paulo já está mandando, Paulo diz para o centurião, olha, se alguém sair do navio, todo mundo está roubado. O trato de Deus comigo é 276. Se sair alguém dessa equação, eu não me responsabilizo quando ele passar a régua. Se alguém sair desse recipiente, esse navio está na minha mão. Se alguém sair, foge do trato. E aí o comandante manda cortar as cordas e jogar o bote salva-vidas fora. Eu vou falar outro dia sobre isso. O bote salva-vidas é aquele plano B que a gente guarda, sabe? Se a coisa pegar, eu tenho o plano B. E Paulo diz, tem que jogar o plano B fora. Vocês vão ficar na minha mão. Vão ter que confiar em mim. E o comandante agora já crê em tudo que Paulo diz, manda cortar as cordas e jogam o bote no mar. E ficam só naquele resto do navio. E é assim que eles se salvam. Quando o navio agarra por ali perto da ilha de Malta, o comandante impede os soldados que querem matar os prisioneiros para que ninguém fuja. Diz, não. Quem sabe nadar, pula na água e vai nadando. Quem não sabe, se agarra a um pedaço do que restou do navio. E assim nós vamos juntos até a ilha. E assim termina o capítulo 27, dizendo que uns nadando, outros agarrados em tábuas, em fragmentos do navio, mas todos chegam até a ilha de Malta. E aí a gente fala sobre a ilha de Malta amanhã. A gente vai chegar lá, gente. Nós estamos atravessando uma tempestade. Coronavírus é uma tempestade, ouça isso, preste atenção. Uns vão chegar nadando, fala do conhecimento que já adquiriram, da resistência que conseguiram, por serem mais atléticos, mais preparados. Outros vão chegar agarrados em pedaços da sua embarcação. Mas todos vamos chegar lá. Daqui a pouco a gente chega no nosso destino, a gente vai atravessar essa tempestade. Creia nisso, você que está doentinho, eu quero até orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu chego à tua presença para falar com o mesmo Deus que poupou 276 navegantes numa travessia tão perigosa, de uma tempestade tão cruel. Senhor, nós declaramos que todos nós vamos atravessar essa tempestade e chegar do outro lado bem, Senhor. Ainda que molhados, ainda que agarrados a fragmentos, nadando, mas nós vamos chegar lá, Senhor, para a glória do teu nome. Declaramos saúde sobre cada um, blinda nossas vidas, Senhor, nossas famílias, guarda-nos do mal, guarda-nos desse vírus, e ajuda-nos a chegar do outro lado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã é o final, vamos esperar vocês para o último capítulo de Atos e queremos as sugestões para nós podermos começar um novo texto, um novo livro, não é? No Velho ou no Novo Testamento, não importa, mas dê sua opinião, tá bom? Deus abençoe a cada um, tenha uma linda noite, até amanhã.